Joia, pessoal. Bom dia. Iniciei a gravação aqui da nossa aula de hoje. Estamos dia 2 de junho de 2020. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, né? E nós terminamos de trabalhar as estabilidades na última aula. Se ficou alguma dúvida, estou à disposição, tá? Vocês podem mandar aqui e a gente vai conversando, tá? Bom dia, Mari, bom dia, quem entrou depois aqui, se eu não dei bom dia para todos, tá? Nós trabalhamos, então, as estabilidades, né, provisórias, as formas de estabilidade, e nós vamos trabalhar agora segurança e medicina do trabalho. Eu postei um resumo para vocês ali, tá? Só coloquei mais a legislação, os tópicos e a legislação, que é mais básico que a gente utiliza com alguma explicação, tá? Já para ficar mais fácil ali de localizar, tá? Mas nós vamos começar trabalhando, para trabalhar a segurança e medicina do trabalho, o meio ambiente do trabalho, ok? O áudio tá bom? Posso manter esse tom? Tá tranquilo? Vocês vão me avisando, tá? Obrigada, Adri, tá? Então, vocês vão me avisando daí. Bom, quando eu tenho essa possibilidade de estudo desse meio ambiente do trabalho, tá? Eu tenho esse estudo todo dentro do próprio meio ambiente, do estudo do meio ambiente. Então, como que funciona? O meu ambiente de trabalho, ele produz, ele nos traz uma proteção, né? Melhor dizendo, ele nos traz uma proteção como direito fundamental ao meio ambiente preservado, tá? Quando nós trabalhamos meio ambiente, nós não temos lá na Constituição Federal o conceito, o que é o meio ambiente, né? Então, nós temos doutrinas que trazem o que é meio ambiente, mas eu tenho a Constituição Federal dizendo que dentro do meio ambiente, eu tenho o meio ambiente do trabalho. Então, todos nós temos o direito a um meio ambiente equilibrado. Dentro desse meio ambiente equilibrado está o meio ambiente do trabalho, tá? Então, eu vou colocar aqui vou digitar aqui no chat alguns artigos da Constituição que nós vamos trabalhar. Depois eu vou abrir para vocês aqui, tá? Artigo 7. Aí tem uns incisos, a gente vai entrar. Só que se alguém estiver anotando aí, já fica disponível para vocês, tá bom? Bom, quando nós estamos, então, trabalhando aqui meio ambiente do trabalho, vocês já estudaram, né, direitos fundamentais, direitos da personalidade. Bom dia, Laila. Possivelmente vocês trabalharam aí dentro do meio ambiente esse direito fundamental ao meio ambiente equilibrado. E trataram o meio ambiente de forma geral. E quando a gente fala meio ambiente, a gente já pensa no quê? No meio ambiente natural, né? A gente pensa no habitat das florestas, num ecossistema, a gente pensa naquele meio ambiente natural que nós conhecemos, tá? Mas nós temos também o meio ambiente cultural e o meio ambiente do trabalho, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Peraí. Aqui. Estão vendo a Constituição Federal, né? Deixa eu tirar as emendas aqui, senão ela fica muito grande, tá? Então, a gente começa lá no artigo 200, tá? Deixa eu baixar ele lá. Estamos na Constituição Federal, tá?
O artigo 200, ele começa a... Ele trata, tá? Ele está lá nos direitos da Seguridade Social, tá? Por quê? A partir ali do 194, eu vou tratar os direitos da Seguridade Social, que é saúde, assistência social e previdência social, tá? Mas o que o artigo 200 tem a ver aqui dentro? O que a Seguridade Social tem a ver aqui dentro? Tudo. Saúde, previdência social e assistência social está diretamente ligada ao direito do trabalho, tá? Então, nós temos aqui, olha o caput do artigo 200. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei. Aí eu vou lá no inciso 8, lá embaixo, olha aqui, ó. Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Opa! Então, a Constituição Federal está nos dizendo que o meio ambiente do trabalho é também uma das formas de meio ambiente? Sim. E o Sistema Único de Saúde, tá? Que a gente trata, ó, a gente está tratando de saúde. O Sistema Único de Saúde, o SUS, tem atribuição de colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho? Sim, aqui está uma das formas de proteção, tá? Do meio ambiente de trabalho. Aí, se eu for lá no artigo 225 da Constituição Federal, aí sim, aí o artigo 225 já vai tratar mais específico de meio ambiente, tá? Olha aqui, ó, capítulo 6 do meio ambiente. Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Aqui nós estamos falando de todas as formas de meio ambiente, tá? Então, equilibrado, uso comum, essencial à sadia qualidade de vida. Por que eu falo aqui, por que eu incluo aqui o meio ambiente do trabalho? Eu incluo o meio ambiente de trabalho por previsão legal, que o sistema de saúde tem, né, o dever de proteção do meio ambiente do trabalho, e eu tenho uma outra situação uma outra pergunta para vocês que é: o que é o meio ambiente do trabalho? O que vocês acham? E daí pode responder à vontade, quem não tem esse conceito, mas eu quero que vocês façam aqui uma dedução, um raciocínio. O que é para vocês meio ambiente de trabalho? Vocês podem, não precisa digitar conceito, pesquisar conceito. Se vocês quiserem digitar palavras aqui no chat, a gente vai juntando para a gente fazer um conceito de meio ambiente do trabalho. Esse conceito tem nas doutrinas que estão disponibilizadas para vocês, tá? E nós temos, nós vamos trabalhar aqui um conceito. Mariana falou local de trabalho, Gabi, né, o local, Gabi, o local de trabalho, a Mariana, as pessoas estão inseridas nesse ambiente de trabalho, conjunto de práticas de atividade remuneratória da relação de emprego também, Adriana, essa é a Adriane, essa é a nossa Adriane do Noturno. Samira, o espaço, já corrigi, Adriane, me perdoa, gente, é muito chato trocar o nome, né? Eu sou Fabiola, eu sou Carreiro, e não tem I no meu sobrenome. Aluno gosta de entregar trabalho e escrever Carreiro.
que mais? Então, quando a gente fala de meio ambiente de trabalho, vocês fizeram uma alusão ao local de trabalho, tá? Também, principalmente, tá? Aquele local de trabalho. Mas é todo local onde nós exercemos a nossa atividade profissional, tá? Com relação ou sem relação de emprego, Adriane, né? A Adri falou ali da relação de emprego, da relação de trabalho também, tá? Tudo é meio ambiente de trabalho. Porque se você for um trabalhador ali, um trabalhador autônomo, faz um trabalho externo ou na sua residência, você também tem um meio ambiente de trabalho e esse meio ambiente também tem que ser saudável, tá? Se você tiver um autônomo que presta serviço para outros, essa prestação de serviços também tem que ser realizada num meio ambiente de trabalho adequado, tá? Então, o meio ambiente de trabalho é o local onde efetivamente se exerce toda a atividade laboral, seja remuneratória ou não, tá? Porque nós podemos ter tipos de trabalho, né? Trabalho voluntário, outras formas de trabalho ali, avulso, estágio, que não é uma relação, né, de emprego, uma relação de trabalho. Então, todas essas formas aqui é onde pode estar incluído o meio ambiente de trabalho, tá? Aí nós temos por que essa proteção? Primeiro que o meio ambiente de trabalho é onde o ser humano, na maioria dos casos, passa a maior parte da sua vida, né? Então, se a gente pegar em média 8 horas de trabalho, vamos colocar mais 2 horas aí de deslocamento e intervalo, refeição, intervalo intrajornada, né? Uma hora mínima de intervalo para almoço, alguns 1h30 até 2 horas aí. Vamos colocar aí 2 horas, 10 horas fora de casa, 10 horas dedicados à atividade laboral. Com 8 horas de sono já foram 18 horas. Sobrou 6 para lazer com a família, né? No cálculo assim bonitinho, tira 4 que vocês estão na faculdade, né? Vocês têm 2 horas. Se alguém dorme mais que 8 horas, já ficou sem as 2 horas de lazer, já reduziu também, tá? Vocês estão percebendo a importância do meio ambiente de trabalho, né? Quase um terço, na maioria dos casos, um terço da vida dedicado ao trabalho, né? Se são 8 horas, a gente faz a mesma conta lá que eles fazem do sono, que se nós dormimos em média 8 horas, um terço da vida nós passamos dormindo, tá? Alguns bem mais, alguns menos, né? Mas na nossa atividade laboral também. Então, por que é importante esse meio ambiente do trabalho preservado? Aí a gente vai entrar lá na saúde e segurança do trabalhador, do trabalho, segurança e medicina do trabalho. É para preservação da integridade do trabalhador, da sua saúde, né? Preservação da sua saúde e preservação da vida do trabalhador. A Adriane ficou deprimida com a conta que eu fiz, porque vocês têm, além da jornada do trabalho, as 4 horas de faculdade. E eu não coloquei o horário vai e volta de van aqui para não aumentar a depressão, Dri, tá? Mas é isso mesmo, as horas que a gente tem de lazer, vamos colocar em média apenas o final de semana que sobra, né? Se vocês fizerem essa conta aí, quem não mora sozinho aí, que tem ou filhos ou pais, enfim, mora com outra pessoa aí, de qualquer forma de constituição familiar de vocês, qualquer que seja, é essa mais ou menos a conta. A gente não faz conta porque a gente vive no automático, Adriane, né? A gente vive no automático e eu falava para vocês no comecinho dessa pandemia, desse desespero todo, Mari, era isso que eu ia comentar, diminuiu as horas de lazer de nós sairmos de casa, mas aumentou as horas de convivência em casa. Então, tudo tem um lado bom, então vamos
para evitar uma tristeza, pensar o lado bom. Estamos convivendo mais, né? Eu não muito, porque eu não vou muito, não posso, né, ficar indo muito na casa dos meus pais, mas se a gente pegar essa situação de lazer, a gente acaba tendo um contato maior, porque nós estamos mais em casa, nós estamos aproveitando mais o nosso meio ambiente, o nosso ambiente familiar ali, tá? Então, uma situação ruim, né? As crianças sem aula, a gente sem esse contato presencial efetivo, mas todos nós lutamos juntos, tá? Promoção do supermercado, gente. Pronto. Passando o carro do supermercado aqui, eu não consigo raciocinar para falar com vocês. Então, é essa situação, é esse meio ambiente de trabalho que o trabalhador passa boa parte, não vou falar maior agora, mas boa parte da sua vida em atividade laboral, né? Então, a gente passa que é o que dá o nosso sustento, é o que nos proporciona atividades de lazer por conta da nossa remuneração, né? Então, é essa a dignidade do trabalho aí que nos insere nesse meio ambiente de trabalho, tá? E é importante essa proteção. Então, vocês imaginem um meio ambiente do trabalho, vamos colocar aqui desequilibrado, ou seja, prejudicial. Você permanece em média 8 horas, no mínimo 6 ali, né? Vamos colocar quem tem mais de uma relação de emprego, como professores, por exemplo, autônomos, que têm outras relações de trabalho, que prestam serviços para várias empresas, alguma coisa nesse sentido. Mesmo assim, o horário de permanência não deixa de ser menor que isso, tá? Então, nós estamos aqui inseridos nesse meio ambiente de trabalho e ele deve, sim, ser o mais preservado possível. Para isso que eu tenho normas de segurança e medicina do trabalho que obrigam os empregadores, os locais de trabalho, os estabelecimentos, as sociedades empresariais, né, a, a fazer a composição da CIPA, por exemplo. Agora a gente vai trabalhar a CIPA nessas aulas para a Constituição certinha, a finalidade que nós trabalhamos na estabilidade, a importância disso, tá? Então, se eu falo que o meio ambiente do trabalho preservado é direito fundamental, está também previsto lá no artigo 7º da Constituição Federal. Vamos compartilhar lá. Deixa eu subir aqui. Tá. Então, olha só para... Talvez vocês tenham trabalhado isso, eu imagino que sim, no direito do trabalho 1, lá no começo, quando vocês trabalham lá um pouquinho da história do direito do trabalho, passam por fontes, princípios lá, a gente passa pelo direito do trabalho, né, enquanto direitos fundamentais. Então, se nós temos os direitos dos trabalhadores aqui no artigo 7º, ó, e todos os seus incisos preservados, esses direitos sociais aqui que nós chamamos, estão no rol dos direitos fundamentais? Estão no rol dos direitos fundamentais, não é só o artigo 5º que trata lá de direitos fundamentais, né? Nós temos o 6º, 7º, 8º aqui também, só que eles trazem como direitos sociais esses direitos fundamentais sociais, tá? E outros direitos esparsos na nossa Constituição, direito fundamental à Seguridade Social, por exemplo, a partir do 194, que daí Seguridade Social vai abranger saúde, assistência social e previdência social, tá? Possivelmente, isso daí vocês estudam lá em direito previdenciário, tá? Então, nós temos aqui, a partir do artigo 6º, vou relembrar vocês
um pouquinho aqui desses direitos fundamentais para a gente entender a importância do meio ambiente do trabalho, né? Então, sexto, são direitos sociais, educação, saúde, alimentação, trabalho, tá? Moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma dessa Constituição, tá? Então, nós temos aqui o rol dos direitos sociais que devem ser devidamente preservados, tá? Eu tenho direitos fundamentais, aqui os direitos sociais dentro dos direitos fundamentais também preservados, também são cláusulas pétreas, então a gente não pode, por exemplo, aqui, direitos dos trabalhadores seguro-desemprego. Vamos acabar com o seguro-desemprego? Não, eu não posso. Ele é um direito constitucional fundamental. Não posso simplesmente fazer uma emenda constitucional e acabar com o seguro-desemprego, tá? O que pode acontecer, que por vezes acontece aí no decorrer dos anos aí, é a alteração da forma do seguro-desemprego, a forma de cálculo, a forma de concessão, tá? E isso é alterado porque ele tem a legislação complementar que vai trazer, né, os requisitos para concessão disso tudo. Fundo de garantia, vai acabar com o fundo de garantia? Não, é possível que pegue a lei do fundo de garantia lá e faça uma alteração legislativa na forma de concessão, na forma de levantamento, tá? Mas não acaba com o direito ao fundo de garantia, tudo bem? Tá? Então, só a título de exemplo aqui para a gente trabalhar com os direitos sociais. Salário mínimo, piso salarial, irredutibilidade, blá, 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 blá. Então, aqui são as garantias que possivelmente vocês estudaram lá no Direito do Trabalho 1, né, no ano passado, tá? E nós trabalhamos aqui agora dois incisos aqui que são importantes para nós, que são específicos para essa matéria de segurança e medicina do trabalho, e vou grifar os dois aqui, tá? Olha só, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Vou repetir o inciso 22. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. O que significa? Deixa eu ler o outro aqui, daí eu tiro a tela para a gente conversar. Então, o 23. Adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Então, vamos lá. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. 23. Adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei, tá? Então, vou voltar aqui um pouquinho para conversar com vocês aqui. Fui lá no chat aqui se não tinha nenhum comentário. Gente, eu tô indo aqui, qualquer coisa vocês vão freando aí e pedindo. Tá devagar, né? Tô falando bem devagar, que foi pedido de vocês, porque na Divide vocês ficam quietinhos e a gente vai disparando aqui, vai acelerando, tá? Bom, quando ela fala ali, então, que vai ser regulamentado por normas, né, sobre saúde, higiene e segurança do trabalho, nós temos diversas normas na legislação, inclusive na CLT, que traz qual a forma de segurança, qual a forma de medicina do trabalho. A título de exemplo, a CLT nos traz ali, por exemplo, a obrigatoriedade do uso de equipamento de proteção individual. Então, eu tenho o EPI, que é o equipamento de proteção individual, e tenho o que é chamado de EPC, equipamento de proteção coletivo, tá? Então, aqui vai depender da atividade, vai depender da exposição de agentes para que eu tenha
os equipamentos de proteção adequada. Por exemplo, se eu trabalho em um ambiente de trabalho que tem ruído, o empregador deve fornecer o equipamento de proteção, que é o protetor auricular, tá? E não é protetor fone de ouvido, headset, qualquer protetor. Esse protetor, ele segue normas regulamentares de segurança, padrão de qualidade, para que aquele protetor sirva para reduzir o ruído e evitar o quê? Uma perda de audição no trabalhador, tá? Então, vocês estão percebendo a proteção do meio ambiente de trabalho com um simples protetor auricular, tá? Trabalha em um ambiente que tem ruído, eu tenho essa situação. Um outro exemplo, equipamento de proteção, e vamos pegar a situação atual, porque vocês devem estar vendo notícias que tem que usar máscara, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo para a população em geral, né? Aqui é para preservação da nossa saúde e da nossa vida. Então, usar máscara, usar o álcool gel. E nós temos visto também várias denúncias ali de falta de equipamento de proteção para os trabalhadores da saúde. Vocês viram alguma notícia nesse sentido? Tá? Então, possivelmente vocês tenham visto, viu, né, Guilherme? E tem denúncia, gente, e quanto maior o pico ali da epidemia, maior a denúncia, talvez na cidade de vocês, não tenho conhecimento, tá? Então, nós vimos Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, diversas denúncias, né? Mais específico, no domingo, nós vimos veiculado ali sobre o motorista de ambulância, por exemplo, que não teria recebido o equipamento adequado, tá? Então, vamos pensar aqui em uma coisa, tá? O profissional da saúde, ele está em contato com agentes biológicos, nesse caso da pandemia. Quem que é o agente biológico? O vírus. O índice a chance de contágio é grande, mas não é só pela contaminação, para ele não se contaminar e não contaminar os outros. É para a preservação do meio ambiente de trabalho, preservação da saúde do trabalhador e redução do risco à vida, né? Do risco de vida do trabalhador. Então, ele tem os equipamentos mínimos de proteção. E em uma situação de pandemia como essa, por esse vírus, que é altamente, que se dissipa muito rápido, né? Ele não é aquele que, como H1N1, que por mais letal que seja, mas ele se contaminava um pouco mais difícil. Esse tá no ar, ninguém acha, né? Ninguém sabe, ninguém tem certeza de nada ainda. Mas nós temos os equipamentos de proteção usados pelos profissionais da saúde, tá? Equipamentos estes que são seguros se forem utilizados na sua totalidade, se forem fornecidos da forma adequada, tá? Então, tem a máscara específica. Por quê? Fizeram também um estudo com diversos tipos de máscara, e aqueles profissionais de saúde que não têm acesso à máscara adequada estavam se contaminando, porque a outra máscara pode receber fluidos ali, enfim, tá? A gente tem aqui diversos exemplos. Não só isso, não só o equipamento individual, máscara, aquela viseira, toda a proteção da roupa, luvas, não só isso, mas o equipamento de proteção coletiva também, a desinfecção do ambiente de trabalho, tá? As alas separadas e adequadas para não ficar trânsito de pacientes com corona, sem corona, né? Enfim, atualmente nós estamos vendo muito a importância do meio ambiente de trabalho preservado, tá? Saindo um pouquinho da área da saúde, porque na área da saúde é fácil a gente verificar que tem normas de segurança e medicina do trabalho
porque lá é um local que tem esses agentes biológicos, vírus, bactérias, doenças infecto-contagiosas, materiais que podem infectar o trabalhador, né? Mas nós temos, por exemplo, diversas outras atividades que podem ensejar a necessidade, porque eu posso ter, por exemplo, a exposição a agentes químicos, por exemplo. Então, um trabalhador da indústria de baterias, por exemplo, tá? Ele está em contato com chumbo e vários outros compostos químicos que causam prejuízo à saúde na sua exposição por um tempo prolongado e pela falta de equipamento de proteção inadequado, seja equipamento de proteção individual ou coletivo, ventilação adequada no ambiente, tá? Então, tudo isso, gente, tem norma que regulamenta como deve ser esse ambiente de trabalho. Ah, mas onde eu trabalho não tem ruído, não tem nenhum agente biológico, não tem nenhum agente químico também, tá? E não tem também nenhum agente físico. Agente físico é calor, é explosivo, é ruído, tá? Então, eu não trabalho com nenhum desses agentes. Não precisa nenhuma norma de segurança do trabalho? Precisa. Eu tenho normas, por exemplo, de piso adequado para o ambiente de trabalho. Ventilação adequada naquele ambiente de trabalho, né? Vamos pegar aqui um restaurante, eu tenho normas adequadas do meio ambiente de trabalho, que são, por vezes, normas sanitárias, né? Precisa ser a cozinha azulejada, precisa ser... ali não tem risco, não tem agente físico, químico, biológico, mas eu tenho também a proteção, eu tenho gás, eu tenho a instalação de forma correta. Vocês estão percebendo que todo o meio ambiente do trabalho pode trazer um risco para o empregador? Pode, Guilherme. Guilherme sempre colaborando com a nossa aula. Isso mesmo, Guilherme, tá? Enquadrar as medidas preventivas contra incêndio? Sim, tá? Então, a tão criticada fiscalização do bombeiro, né, Guilherme? Porque enquanto advogado, às vezes a gente escuta, mas é só porque o extintor é assim, o extintor é assado. Eu diria que principalmente as normas de proteção também, tá, Guilherme? Porque vamos imaginar, mas você é professora, que risco tem, tá? Tirando o giz, que pode dar uma alergia, mas você não usa giz, a gente usa canetão na faculdade. Ok, mas a faculdade é uma estrutura física. Aquela estrutura física, ela pode sofrer, não, mas foi feita uma obra de engenharia perfeita. Sim, mas nós estamos sujeitos a desastres naturais, por exemplo. Então, você precisa ter ali uma estrutura, né, que evite um incêndio, que evite, ou que, em caso de incêndio, você tenha rapidamente ali um meio ambiente ali que reduza ao máximo os riscos, tá? E confesso para você, Guilherme, que eu não entendia muito, né? Por que tem que ser o extintor pó químico? Por que tem que ser o extintor água? Né? Por que tem que ter... E daí eu comecei a observar, nossa, quanto hidrante que tem na faculdade, para que tanto hidrante assim? Você acha que até chegar aqui e ligar esses hidrantes? E daí eu fiz o curso de brigadista e socorrista. Então, eu sou brigadista, e é específico no local que a gente faz, sou brigadista da faculdade aqui, né? O Guilherme vai dar o nosso conceito técnico aqui enquanto bombeiro, diminui a propagação e garante o tempo necessário para a evacuação da população. É isso mesmo, né, Guilherme? Quando eu falava, nossa, para que tanto hidrante que tem assim na faculdade? Até que eu fiz aquele curso de brigadista e socorrista no ano passado, tem um ano que eu fiz o curso, e nós fizemos
todo o treinamento lá, que é a gente faz o início mínimo ali para que venha o bombeiro e realmente nos socorra, né? Que eu falei assim, gente, numa situação de emergência aqui, vai dar um desespero na gente que não tem essa preparação que vocês têm, tá? Mas é isso. Esse curso de brigadista e socorrista que nós fizemos na faculdade é para preservação também do meio ambiente de trabalho. Ou seja, para que, imaginem numa situação de emergência, e vamos pegar o meio ambiente de trabalho, pode ser na faculdade, pode ser na empresa de vocês, uma situação de emergência, há um despreparo total de todo mundo. O que vai acontecer? Todo mundo correr para todo lado. Todo mundo vai correr para todo lado, o pânico aumenta a tragédia, né? Então, nós, nessa situação aí de brigada, de emergência, nós temos ali como manter a calma, falar para os alunos devagar, vamos sair em fila, todo mundo assim, assado, um segura no ombro do outro, enfim, faz tudo isso, tá? Toda vez que a gente trabalha, achar que é treinamento e não sai do lugar, né, Guilherme? Sendo ou não, eu saio do lugar. Então, nós temos aqui, gente, essas formas de cuidado com o meio ambiente de trabalho, tá? Para evitar qualquer tipo de doença no trabalhador também. Você se lembra que nós trabalhamos acidente de trabalho, doença profissional e doença do trabalho, tá? Específico aqui em segurança e medicina do trabalho é a importância desse meio ambiente preservado para que nós não tenhamos acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho. Uma ginástica laboral, os intervalos previstos, tudo isso são normas também para saúde e segurança do trabalho. Nós temos as normas que nós colocamos ali para vocês no material, tá? E nós temos também as normas regulamentares do Ministério do Trabalho. Essas normas regulamentares, Ministério do Trabalho, Ministério da Economia, está, Adriane, o material está aqui no Teams, tá? Ah, foi a Adri que falou, se não achar que é um treinamento e sair correndo, achei que foi o Guilherme. O Guilherme mandou um memezinho ali, tá? Tá no Teams, Dri. Se você não conseguir localizar, tá? O pessoal acho que localizou aqui. Qualquer coisa, alguém te ajuda ali. Mas eu vou abrir ele aqui também, vai ficar fácil da gente trabalhar, tá? E o outro inciso da Constituição, que traz ali, então, que é previsto adicional de remuneração para os trabalhos, né? Penoso, insalubre ou perigoso nos termos da lei. Aí, olha que curioso. Então, está previsto adicional de remuneração. Obrigada, Gabi. Gabi compartilhou aqui. Eu sei que dá para compartilhar aqui arquivo na hora também, mas para eu não me perder aqui, vocês vão me ajudando. Deus abençoe. Obrigada, gente. Então, quando nós temos aqui o próximo inciso da Constituição, que trata do adicional, tá? E nós não vamos trabalhar adicional hoje, mas nós vamos trabalhar os adicionais, tá? Nós vamos acabar trabalhando aqui que a legislação é que prevê o adicional de insalubridade, periculosidade e penosidade. Pois bem, a CLT traz para nós o adicional de periculosidade e insalubridade. Tá. Trazendo esse adicional de insalubridade e de periculosidade, então nós vamos trabalhar depois os adicionais, quem tem direito, tá? Mas só a título de exemplo aqui para ficar bem claro. O adicional de insalubridade, ele é aquele de 10, 20 ou 30%, tá? Para as atividades que estão expostas
que tem uma exposição e ofereça um risco à saúde do trabalhador. Então, é aquele que está em insalubridade, aquela que está exposto a agente físico, químico ou biológico, voltando aos agentes lá, né? Então, exposição a vírus, bactérias, doenças infecto-contagiosas, produtos químicos, mineração, arsênios, sílica, aí vai chumbo. Tem uma tabela que eu mostro para vocês lá depois na atividade. Alunos, não, vocês não são insalubres, tá? Era isso que você quis dizer, Guilherme? Esse é um exemplo? Não fale assim. Não fale assim. Eu tô com tanta saudade de vocês, das aulas presenciais, que isso não é um risco, tá? Opa, travou aqui. Voltou? Tá travado? Alguém dá um ok ou tá normal? Que apareceu aqui para mim, tentando reconectar. Estão aí? Acho que sim, né? Sim. Ah, obrigada. Normal. Olha como travou, porque agora chegou um monte de mensagens juntas aqui, ó. Obrigada, gente. Não estava nem chegando mensagem, ó. Tá? Então travou mesmo. Obrigada. O Guilherme quis dizer que vocês. A Gabi tá emocionada, né, Gabi, com o meu amor? Vocês vão ficar emocionados tanto chocolate que vocês vão comer. Quem tem intolerância à lactose ou açúcar já me avisa que eu compro diet sem lactose também. Ou é vegano também, tá? Aqui nós protegemos todas as formas de vida. Então, voltando lá para os adicionais, tá? Vai tudo, né, Gabi? O que se vir vegano a gente come, se vir ao leite a gente come, se vir. Eu tenho amiga vegana, a gente come a comida dela, gente, porque ela faz umas comidas gostosas vegana, a gente come a comida dela. Lógico. Ela não come a nossa carne, mas a gente come a comida dela. E o chocolate vegano também é muito gostoso, né? Ele é saboroso, porque ele é aquele mais cacau, né? Ele é quase um puro cacau, então não vai leite. Delícia, gente. Pensem no chocolatinho da volta às aulas aí, com fé, para que volte logo aí e a gente coma muito chocolate. Sim, sim, é comida, Gabi, é muito gostoso. Ele tem um preconceito, né, de tem um preconceito com que é só coisa de soja. Não, não é, tá? São legumes, frutas, verduras. Na verdade, só exclui o que é de origem animal, mas é muito gostosa. É porque ela tem a mãozinha da receita também, gente, cogumelo. Delícia. A gente faz, o nosso churrasco a gente testa todas as formas. Vamos continuar aqui, que vocês me tiram do sério aqui pensando em comida. Gente, soja estrogênio, Otávio. Oi, Otávio, você está aqui? Bom dia. Aparece aqui, fica só a letrinha aqui, não deu para ver que você entrou. Me desculpa, não dei bom dia para você. Pessoal, então voltando aqui, travou, mas depois voltou, tá? Quando a gente tem a visita do preto aqui, ó, o adicional de periculosidade e insalubridade, nós temos então a porcentagem específica já na legislação, tá? Então, nós temos ali a periculosidade, que é o adicional em 30%, tá? E essa periculosidade é por conta da exposição de perigo à vida, tá? De exposição de perigo à vida, tá? Então, por exemplo, quem trabalha com risco de explosão no ambiente de trabalho, ou um posto de combustível, ou com risco de
com contato com eletricidade, tá? Então, trabalhadores da rede que trabalham em contato com a rede elétrica, por exemplo, né? Para nós aqui é Copel, por exemplo, né? Insalubridade, aquele adicional é 10, 20 ou 30%, dependendo qual agente você está exposto, qual a função. Isso tudo a legislação prevê, a gente vai trabalhar, tá? Dentro dessa normativa é que está o índice desses adicionais. Pois bem, a legislação não prevê o adicional de penosidade. Então, ela conceitua a insalubridade, quem tem direito ao adicional de insalubridade, periculosidade, quem tem direito ao adicional de periculosidade, e o adicional de penosidade que ficou lá na Constituição Federal, no artigo 7º. A lei não regulamentou, então não existe a porcentagem específica para esse adicional. Então, esse adicional não existe? Legalmente não, tá? No entanto, existe a possibilidade de reconhecimento como atividade penosa de algumas atividades, tá? E quem trata isso para a gente é a jurisprudência. Lembrando que jurisprudência não é qualquer decisão. Ah, essa decisão do tribunal serve para mim, é jurisprudência. Não, jurisprudência é uma decisão ali pacificada, né? Uma decisão pode se alterar? Sim, até pode se alterar, mas ela é uma decisão já pacificada do tribunal, tá? Então já é uma decisão ali, um entendimento. E daí há um entendimento de que atividade penosa é aquela em que o trabalhador está exposto a determinados agentes que são exaustivos para a saúde, para as condições de trabalho do empregado ou do trabalhador, tá? Então, por exemplo, há entendimentos de que a atividade do cortador de cana é uma atividade penosa, tá? Não tem ali, porque pode não ter ali alguns agentes que estão específicos na legislação como forma de contato, mas tem a exposição solar excessiva, né? Temos ali aquela fuligem da cana-de-açúcar, o trabalho pesado no corte de cana, tá? Nós temos alguns entendimentos também dos coletores de lixo doméstico, hospitalar, qualquer forma de coleta de lixo aí, né, dentro que vocês conhecem aí na cidade, também como atividade penosa, não só pela exposição, aqui tem, né, a exposição, mas o próprio contato, né, a própria forma de andar nos caminhões, enfim, trabalho na rua, tá? A Adri está fazendo uma pergunta. A maioria dos trabalhadores rurais praticam atividades penosas? Nem todos, Dri, mas nós podemos sim tentar reconhecer que a maioria deles praticam atividades penosas, tá? E a importância da gente reconhecer se uma atividade é penosa, insalubre ou perigosa, não só para o meio ambiente de trabalho, tá? E se a gente pegar um trabalhador rural, Dri, vai depender porque a maioria dos trabalhadores rurais que trabalham efetivamente, chamada ali boia fria, né? Os que trabalham efetivamente ali na
no corte de cana, ou nas safras ali, nas colheitas, enfim, a maioria sim por conta da exposição, né? Não colocamos aqueles que são tratoristas, que trabalham ali com maquinário, com uma condição melhor de trabalho, com uma boa condição de trabalho, com equipamento de proteção, tá? O que não é o caso, e sim a maioria dos trabalhadores rurais. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de um trabalhador rural, coleta de corte de cana, né? Isso, Dri, depende também da atividade. Se a gente trabalhar a situação de penosidade de um trabalhador exposto ao sol, quantos vocês conhecem que o empregador ou o contratante, né, o que contratou por safra ou por diária, independente da forma de contrato, da forma que é feita essa prestação de serviço, quantos deles fornecem o equipamento de proteção adequada e quantos fornecem protetor solar, por exemplo? Conheço alguns que fornecem, tá? Poucos. Alguns conscientes que fornecem, mas são poucos, tá? Pega esses trabalhadores da estrada. Vamos pegar aqui em geral da estrada, né? Manutenção de rodovia, que ficam lá no sol com a bandeirinha ou na própria manutenção. Vocês já perguntaram para eles, vocês recebem protetor solar? Havia uma época que eles não recebiam protetor solar. Mas, nossa, qual que é o risco de exposição da pele? É só queimadura? Põe um boné, usa camiseta, né? Não. O problema é o risco à saúde do trabalhador, câncer de pele, por exemplo, tá? Camiseta, a Mari comentou, né? Só com camiseta própria, que é aquela de manga comprida, porque eles se autoprotegem, então eles utilizam. O corte de cana, você pode ver que eles usam uma roupa dupla, além daquela roupa tipo um avental, né? Que eles enfaixam aqui, a bota, enfim, tá? De manga comprida. A Adri, ela entende que os garis também não possuem uma uniformização decente, tá? Aí, Dri, eles são servidores municipais, né? Alguns municípios fornecem, tá? Aí cada um, de repente, pode falar do seu município, né? Mas alguns fornecem, além do equipamento adequado, fornecem também o protetor solar, tá? Tô falando só do protetor solar, mas a gente tem outros aí. Vamos pegar o gari na atualidade, varrendo a rua com esse monte de máscara jogada, né? Não sei se vocês perceberam a educação e a higiene do povo brasileiro de jogar as máscaras na rua, tá? Então a gente tem. Vocês estão percebendo, tá? Esses comentários de vocês, esses exemplos que eu estou trazendo hoje, que é para a gente realmente essa parte introdutória, e nós já estamos há 1 hora nessa parte introdutória para a gente perceber a importância do meio ambiente do trabalho? Vocês estão conseguindo entender essa importância? Tá? E daí vocês mesmos estão visualizando o que é o meio ambiente do trabalho. Beleza? Visualizamos todo o meio ambiente do trabalho, tá? Então, nós vamos trabalhar nas próximas aulas, e daí vai um outro material específico para não sobrecarregar vocês aí, tá? Mandar material já para várias semanas aí. Mas esses adicionais, eles são não apenas para fins da remuneração, tá? O adicional de insalubridade, de periculosidade, não apenas para a remuneração, tá? Mas o reconhecimento não está vinculadinho, não é porque tem insalubridade que tem aposentadoria especial, tá? Mas o reconhecimento de trabalho em atividade penosa, perigosa ou insalubre pode, inclusive, gerar o direito à aposentadoria especial, que vocês vão trabalhar lá no direito previdenciário, mas essa aposentadoria especial significa o quê? Não confunda com o segurado especial, que é o trabalhador rural, né? Mas essa atividade insalubre, perigosa ou penosa, o reconhecimento dessa atividade para aposentadoria especial,
gera o direito à redução do período de contribuição para fim de aposentadoria. Por quê? Se ele permanecer muitos anos exposto à radiação, por exemplo, né? O Guilherme está falando ali do técnico do raio-x, é o técnico em radiologia ali, né? É o que trabalha diretamente. Ali está exposto à radiação, Guilherme, é isso mesmo, tá? Então, essa exposição, ele tem um tempo limite que ele pode trabalhar com essa exposição, além da jornada de trabalho, do período que ele pode ficar exposto, mas de quanto tempo, quantos anos ele pode trabalhar nessa atividade, e essa redução do tempo de contribuição é para evitar realmente ou para reduzir a possibilidade de dano à saúde do trabalhador, tá? Então, aqui vocês vão, a gente pode ficar aqui dias conversando das possibilidades e a gente trabalha, porque tem o anexo que traz ali a exposição certinho. Tudo bem? Tranquilo por enquanto aqui? Ok. Então, nós estamos aqui trabalhando trabalhando essas formas aqui de proteção do meio ambiente de trabalho a título de exemplo. Acredito que todos conseguimos aqui visualizar o que é o meio ambiente de trabalho, né? Que é o local, não só aquele estabelecimento, mas todo o local que a gente permanece, né, em atividade laboral, e a preservação, esse meio ambiente do trabalho, ele é um direito fundamental. Nós vimos o artigo 200, 225 e o artigo 7º da Constituição Federal, que nos traz nos incisos 22 e 23 ali, a preservação, tá? A Adri está perguntando quem está em home office, tá? Que nesse momento estamos em home office, né, Adri? Mas o teletrabalho, quando o empregador fornece os equipamentos tecnológicos, também é um meio ambiente de trabalho, tá? Nesse caso, aqui o home office em geral, não é obrigação do empregador no trabalho em domicílio fornecer todos os equipamentos e fornecer os meios adequados, tá? Mas nós somos, eu sou professora, por exemplo, mas quem é autônomo, ele tem que ter a consciência de que o seu meio ambiente de trabalho tem que ser também adequado e protegido, tá? Eu dou aula para vocês, me sinto confortável aqui, tá? Mas não é a cadeira perfeita, por exemplo. Então, imagine que eu esteja em uma empresa e coloque uma cadeira normal dessas de casa. Não, tem a cadeira específica, né, que nós chamamos ali de ergonomia no trabalho, tem a cadeira específica, a altura do computador, para que você não fique com a cabeça baixada, então ele tem, você ergue a tela, tá? Tudo isso, cadeira gamer, né, Guilherme? Aquelas cadeiras dos jogadores, que é aquela que abraça aqui, né? Abraça vocês, né? Tá? Então, tudo isso, gente, é proteção, sim, ao meio ambiente de trabalho, a segurança do trabalho, tá? E daí, Dri, vou pegar um exemplo para você assim. Mas você só é professora, qual o risco que você tem de ligar seu notebook na tomada lá na faculdade? Você só liga o notebook na tomada. Imagina se você vai dar aula num lugar que tá aquela gambiarra de tomada, e daí o bombeiro pode nos esclarecer, né, Guilherme, sobre o perigo de você sobrecarregar uma única entrada de tomada. Você coloca lá um T, melhor ainda, adaptador, porque o adaptador ele não é adequado, você usa aquele adaptador nos seus equipamentos, tá? As normas da ABNT que vocês tanto xingam, que vocês tanto não gostam dela para fins de trabalhos científicos, que o trabalho que dá é pôr nas normas, escrever a gente escreve, pôr nas normas do trabalho, e depois que vocês pegam o jeitinho, vocês vão amar as normas, gente, porque daí vocês já pegam o jeito de escrever, mas tem a padronização de tomadas, de
instalação elétrica, tá? Então, vocês imaginem, se você chega para conectar o notebook, tem 10 tomadas ligadas, um T ligado no outro, ligado com uma extensão, ligado com uma... O perigo disso, isso vai sobrecarregar acidente da certa, tá? Ah, mas aconteceu isso, a professora tomou um choque, sei lá, caiu, machucou, qualquer coisa nesse sentido. Vai ser um acidente de trabalho? Vai, tá? Os alunos que anotam no notebook fazemos. Vocês fazem a gambiarra master, né? Liga a extensão na extensão, na extensão, da extensão, da extensão, tá? Exatamente. Guilherme Bombeiro, ajuda o pessoal aí. Qual que é o risco disso, tá? Risco de incêndio, além do risco de incêndio, choque elétrico, enfim, vários problemas aí que pode acontecer, tá? Beleza? Guilherme é bombeiro, ele tem que resolver tudo, né? Ainda bem que a gente tem um bombeiro lá, o problema é dele. Bom, eu vou compartilhar aqui com vocês o material. Eu sou brigadista, não dá para correr de salto, né, Guilherme? Tem que jogar isso aí. Não posso correr, eu tenho que proteger vocês em primeiro lugar. Eu não posso esquecer disso. Primeiro, a vida dos meus alunos. Tá, gente, olha só. Esse é o material que eu compartilhei. Eu peguei as normas da CLT, Segurança e Medicina do Trabalho, joguei algumas aqui para vocês para ficar fácil da gente entender, tá? E alguns aqui que acabei negritando para a gente conversar, tá? Por quê? Óbvio que a gente não vai ficar lendo toda a legislação, mas eu preciso passar as partes mais importantes para vocês e as normas regulamentares também, tá? Então, está aqui no material vários exemplos do meio ambiente do trabalho, tá? Então, o conforto térmico, a instalação elétrica, ó, até isso tem, tá vendo? Então, não é uma simples tomada, tá? Mas as possibilidades aqui, tá? Aí tem as NRs, que eu vou explicar para vocês o que é, tá? Manuseio, máquinas, equipamentos, caldeira, ó, só para que vocês tenham aqui a noção de tudo que está disposto na CLT, tá? Prevenção da fadiga, medidas especiais de proteção, algumas nós vamos trabalhar, tá? E coloquei aqui as principais súmulas e orientações jurisprudenciais do TST, nós vamos trabalhar muitas delas aqui, coloquei aqui para que vocês já tenham disponível aqui o que a gente vai utilizar, tá? Dos adicionais depois, insalubridade, periculosidade, a gente vai trabalhar mais específico, tá? Eu vou puxar na CLT, porque eu gosto mais de trabalhar com a CLT. Tá. Vocês estão visualizando a CLT aqui? Opa! Fui clicar no chat, cliquei no fechar. Mas, gente... Ah, pronto. Para de brigar comigo, Teams. Então, olha só. Aqui, gente, aparece, tá? Olha só. Se vocês puxarem, que é o que está lá no material, né? Ó, CLT, da Segurança e Medicina do Trabalho, a partir do artigo 154, tá? Alguns artigos nós vamos sim trabalhar, mas eu não vou ficar lendo todos os artigos aqui em específico, por vários motivos. Um, que é cansativo, segundo, que não tem por que a gente trabalhar todos os artigos, a gente precisa trabalhar todas as formas aqui de proteção do meio ambiente de trabalho, tá? Então, vamos lá. Artigo 154, né? A observância em todos os locais de trabalho do disposto neste capítulo não desobriga as empresas ao cumprimento de outras disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obras ou regulamentos sanitários de estados ou municípios em que se situem os respectivos estabelecimentos.
bem como daquelas oriundas de convenções coletivas do trabalho. Tá? Volta um pouquinho antes lá, quando eu falava do meio ambiente de trabalho, do que eu disse, e até foi o Guilherme trouxe ali o exemplo. O que está falando aqui o caput do 154 para a gente? Que as normas que estão aqui na CLT não desobrigam ao cumprimento de outras normas, tá? Que outras normas são essas? Essas outras normas, aí nós demos exemplo assim, as normas sanitárias, por exemplo, né? Então, se a gente pegar a norma num restaurante, ele tem a normatização específica para azulejar a cozinha, a forma de instalação, os equipamentos utilizados ali, a ventilação, tá? Aí você pega a norma específica ali vou falar corpo de bombeiros, tá, Guilherme? Mas a norma que é o que tem a competência de fiscalização de prevenção e combate a incêndio. Então, os bombeiros chegam no seu estabelecimento, pelo tamanho do estabelecimento, ele vai te dizer, e pelo tipo de atividade, qual o extintor adequado. Qual extintor adequado? Quantos extintores você precisa ter? O piso, qual o risco de incêndio que possui naquele estabelecimento, tá? Então, essas normas de segurança não é simplesmente para fiscalização. Vou ter que gastar, vou ter que trocar, porque aqui é não sei o que de madeira, não pode madeira. Estou dando um exemplo aqui, né? Um exemplo aleatório. Mas não é para fins, tá? Essas normas, procedimento técnico, exatamente, né, Guilherme? É norma também, é regulamentação. Então, o bombeiro ele não pode fazer vista grossa e falar, tá bom, põe só um extintor aí para dizer que tem, tá? Vocês sabem aquelas luzes de emergência que tem nos estabelecimentos? Quando apaga a luz, acende aquela luz de emergência, tá? Aquilo também é norma que obriga a ter luz de emergência, saída de emergência, tá? Então, vou pegar um exemplo aqui de tragédias que poderiam ter sido evitadas se tivessem a ventilação e as saídas adequadas e os equipamentos de segurança adequados. Boate Kiss, tá? Acho que todo mundo tem conhecimento aí da tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul com a boate, né? Ou seja, ocorreu ali por falta de equipamento de proteção. Ah, mas ali é um lugar de lazer. Também era um meio ambiente de trabalho. Era um meio ambiente de trabalho, não era? Tá? Os clientes ali que ali transitavam, né? Também estavam expostos àquele meio ambiente e ao meio ambiente de trabalho. O garçom, o segurança, o porteiro, o próprio prestador de serviço lá da banda, né? Enfim, teve a infelicidade, né? Mas observem nessas tragédias a falta de proteção ao meio ambiente de trabalho, tá? Vamos pegar um outro exemplo, a tragédia de Brumadinho. O que foi aquilo, tá? Diz respeito às normas de segurança com relação às barragens ali, tá? Possivelmente pelos laudos, pelo que a gente tem de conhecimento daquele processo, né? Nos parece que foi um desrespeito a normas de procedimento de segurança. Quantos trabalhadores, além de morrer naquela situação, ficaram doentes posteriormente, os que sobreviveram, ou ainda ficarão por conta do contato com aqueles resíduos de minério, tá? Então, pensem que a importância, essa fiscalização, não só das normas aí, procedimento dos bombeiros, mas de toda a fiscalização. Muitas vezes o Ministério Público do Trabalho fazendo intervenção contra trabalho em locais em que os trabalhadores estão em condições análogas a de escravo. O que é essa condição análoga de escravo? É que os trabalhadores estão em uma situação não apenas degradante para fins ou seja,
sem remuneração, ou remuneração baixa, ou alojamento muito ruim, não só essas situações, mas o próprio meio ambiente de trabalho, tá? Então, pode ter ali, nós já pegamos ali em diversos trabalhos rurais, tá? Nós já pegamos, que eu digo assim, né? Já apareceram, já vimos muitos casos aí em todo o Brasil de situações nesse sentido, de trabalhadores em condições análogas a de escravo, que o meio ambiente de trabalho extremamente, não só isso, mas específico da nossa matéria aqui, o meio ambiente de trabalho extremamente degradante, tá? Então, nós temos ali na CLT as normas de segurança e medicina do trabalho e diz que não apenas essas normas, mas eu tenho que seguir as outras normas sanitárias, normas técnicas, normas regulamentares do município, tá? Pode isso, não pode aquilo, recuo da própria construção, tudo o que precisa ali, tá? Aí, o 155 vai trazer a competência aqui, né? A incumbência do órgão de âmbito nacional, tá? Daí fala, né, ó, estabelecer nos limites normas sobre aplicação, especialmente referidos no artigo 200, coordenar, orientar, controlar, supervisionar a fiscalização, tá? Aqui, gente, dentro dessa situação, nós temos as normas regulamentares do Ministério do Trabalho, que são as NRs, nós conhecemos por NRs, tá? E nós vamos trabalhar algumas delas ali, não dá para trabalhar em todas, mas nós vamos trabalhar algumas delas ali a título de exemplo dentro aqui de segurança e medicina do trabalho, tá? Aqui tem a competência da Delegacia Regional do Trabalho, tá? Fiscalização, cumprimento das normas. Aí, importante o 157, o que cabe às empresas, ou seja, é obrigação, quando ele trata empresa aqui, vocês têm o direito empresarial confundindo, né? O direito empresarial, ele tilta, dá tilt na nossa cabeça, porque o direito empresarial traz para nós o conceito de empresa como a atividade empresarial, né? E efetivamente empresário, como ou empresário individual, né, pessoa física, ou aquela sociedade empresarial, né? E daí fala assim, nossa, mas o que ele está querendo dizer com empresa aqui? Está querendo dizer com o estabelecimento, com a sociedade, tá? O que cabe ao empregador, se for uma relação de emprego aqui, tá? Aqui está, então, o que cabe às empresas. Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Instruir os empregados através de ordens de serviço quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais, tá? Aqui fazer instruções aos funcionários, emitir ordens de serviço, orientar efetivamente quais as formas de prevenção para evitar acidente de trabalho e doença ocupacional, tá? Orientar sobre as normas, fazer treinamentos quando necessário, né? E adotar as medidas que sejam determinadas pelo órgão regional competente, tá? Quando há ali não só legislação, mas orientação, medidas que são cobradas, ele deve adotar essas medidas, tá? Facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente, ou seja, deixar que a autoridade competente fiscalize, né, permaneça ali, e aqui não só com relação ao trabalho, mas seja municipal, estadual, outro órgão de fiscalização, Corpo de Bombeiros, ok? O 158 aqui, importantíssimo. Espera lá que tem uma pergunta aqui no chat antes da gente passar. Ah, não é não. Era o comentário do Guilherme que estava verdinho aqui. Posso ir para... Ok? Posso passar, né? Então, vamos lá. 158. O que cabe aos empregados? E aqui é importante. Cabe aos empregados
observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções que trata do inciso 2 do artigo anterior. Lembra lá do inciso 2, que é o empregador instruir o empregado, né? Colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos deste capítulo. Espera aí, gente, caiu. Voltou? Ele deu instabilidade na rede. Ele deu instabilidade na rede, daí ele cai o compartilhamento, tá? Mas aí, então é a minha aqui, Dri, tá? Ok, tá? Então, vou voltar aqui rapidinho, né? Observar as normas de segurança, que são as instruções. Colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos neste capítulo, ou seja, cabe ao empregado auxiliar a empresa na aplicação das normas, tá? Conhecer, em segunda e última instância, dos recursos, das decisões, enfim. Aqui traz para o empregado que ele deve conhecer dessas decisões de medida de segurança e higiene do trabalho, tá? Aqui o parágrafo único é importantíssimo. Olha só. Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada. Aqui vai nos remeter, gente, nós comentamos sobre isso daqui, lá nas formas de extinção do contrato de trabalho. Lembra da justa causa do empregado? Da falta grave cometida pelo empregado? Não está lá no rol, mas está na legislação e é específico que constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada. A observância das instruções expedidas pelo empregador, tá? Na forma do item 2, ou seja, deixar de observar as orientações e deixar de seguir as orientações do empregador, tá? Aqui eu posso deixar de seguir essa importância, essas instruções aqui, eu posso enquadrar também lá na situação de indisciplina, vocês se recordam? Deixar o empregado de seguir ordem geral ou norma geral, né? E o B, importantíssimo, né? Recusa ao uso de equipamento de proteção individual fornecido pela empresa. Importantíssimo. Empregado que não utiliza equipamento de proteção individual fornecido pela empresa. Sem justificativa, tá? Por que é sem justificativa? O empregador não forneceu equipamento, o empregador não fez a troca adequada do equipamento, o equipamento já está em desgaste, não tem mais possibilidade de uso. Opa, aqui é uma culpa do empregador, tá? O empregado pode, inclusive, recusar-se a exercer determinada atividade se não tem o equipamento de proteção individual. Aí vai caber rescisão indireta, aquela outra situação, né? Mas aqui dentro das situações da justa causa da falta grave cometida pelo empregado, eu tenho a falta de uso de equipamento de proteção individual. Ah, você é soldador e tem o óculos de proteção. É soldador e tem o óculos de proteção. Ah, mas eu não uso porque ele incomoda. Ah, mas eu não uso protetor auricular, ao invés de estar no ouvido, ele está pendurado aqui, né? Ah, eu não uso porque incomoda. Ah, eu não uso. Isso é motivo injustificado, tá? Ah, eu não uso a luva porque não dá para movimentar direito para mexer na máquina. Se os equipamentos são adequados, são os específicos para aquela atividade, e o empregado não usar, ele pode sofrer as sanções, inclusive com a justa causa, né, Guilherme? O que ocorre na prática é a gente avaliar a proporcionalidade. O funcionário foi pego ali com o protetor auricular fora, estava ali no ombro, tá? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Dri, esse seu comentário é o que eu vou comentar daqui a pouco. Não com essas palavras, mas exatamente eu vou utilizar isso daí, tá? Para encaminhando aqui
para o encerramento da nossa aula programada até aqui. Mas é isso aqui, ó. O protetor auricular tem aquele ganchinho, ele tá igual fone de ouvido, largado aqui, né? Acha que é fone de ouvido e está aqui. O empregado flagrado uma vez pode receber uma advertência do empregador e é adequado que faça essa advertência, tá? Aí a Adriane fez um comentário incômodo, é ficar sem o olho ou sem o dedo da mão, né? Ou ficar surdo, né, Adri? Por quê? Então, vou te dar aqui um exemplo desses efeitos da falta de uso de equipamento de proteção individual, diretamente ligado aqui ao nosso direito do trabalho, tá? Então, olha só. Vamos pegar um exemplo em que o empregado não estava usando o equipamento de proteção, o fone de ouvido. O protetor auricular, fui falar, ele pendura igual fone de ouvido. O protetor auricular. E ele deixa de usar aquele equipamento. O empregador vê, faz vista grossa. O encarregado vê, faz vista grossa. Chega um dia lá, por que você não está usando fone de ouvido? Ah, incomoda. Ah, tira um, tira o outro ali. Ou seja, aquela exposição dele a ruído, com certeza vai causar um dano na audição desse empregado, tá? Isso com certeza. É a mesma situação que vocês têm uma recomendação de não ficarem o tempo todo com fone de ouvido ouvindo música, muito menos num volume muito alto, porque possivelmente vocês terão problema de audição, tá? E o protetor auricular justamente é para isso, para proteção à saúde e integridade do trabalhador e evitar que ele tenha uma doença do trabalho. Então, vamos pegar duas situações aqui. O empregado não estava utilizando o protetor auricular. O que aconteceu? O empregador fez vista grossa, o empregador deixou de punir aquele empregado, ou seja, lembra lá dos requisitos? Proporcionalidade, imediatidade, não deu uma advertência para esse trabalhador, não deu uma suspensão para esse trabalhador, tá? E o trabalhador reiteradamente não usava o protetor auricular porque, segundo ele, incomodava, ou óculos de proteção, tá? Mas vamos pegar aqui o protetor auricular para a gente trabalhar a doença que ele adquiriu posterior. Posteriormente, ele adquire uma perda de audição. Ele começa a sentir, e a perda de audição, gente, não é só deixar de ouvir, é o incômodo que dá, porque ela vem seguida ali de problemas internos, como inflamações, infecções, pode acontecer, né? E pode vir também seguido daquele zumbido, né? Eu chamo de zumbido, mas ele tem um nome técnico para isso, me perdoem os médicos aí, os especialistas da área, mas ele tem daquele zumbido no ouvido, que fica aquele incômodo permanente na audição do trabalhador, tá? Toda essa situação de perda de audição, então vai ser verificado. Nossa, você perdeu toda a audição do ouvido direito, do ouvido esquerdo, perdeu 70% da capacidade de audição nos dois ouvidos. Aqui indiferente, houve perda da capacidade laboral, não houve? Ah, mas por conta do ouvido? Sim, tá? A perda de audição também pode ser considerado uma incapacidade, tá? Porque ela pode vir com outras doenças associadas, tá? Imagina conviver com esse zumbido por toda a sua vida, né? O estresse que isso não dá, a depressão de uma perda de audição. A Adriane deu o exemplo de ficar sem o olho, exatamente. Vem uma faísca, qualquer coisa ali, causa uma cegueira, tá? O que é muito comum nessa profissão quando não usa equipamento de proteção, tá? Então, vamos imaginar que ele teve um acidente de trabalho ou adquiriu uma determinada doença que causou uma incapacidade dele, tá? O que acontece? O que ele pode fazer?
pedir indenização por essa incapacidade contra o seu empregador, né? Dano moral, dano estético, dano material, se for o caso, por conta da doença adquirida no trabalho. Por quê? O empregador tem a obrigação de devolver esse trabalhador da forma como ele recebeu, ou seja, sem nenhuma incapacidade para o trabalho. Se esse empregador não tomou nenhuma providência para que o empregado fosse punido, ele pode ser responsabilizado. Ora, mas ele não usava equipamento de proteção não era adequado, tá? Agora vamos imaginar outro exemplo. O empregador deu uma advertência, o empregador deu suspensão, resolveu o problema. Ótimo. Se ele alegar uma perda de audição, pode não ocorrer responsabilidade do empregador, porque o mesmo efetuava efetivamente ali a fiscalização do uso de equipamento de proteção individual, tá? Não cabe ao empregador apenas fornecer, e a gente tem uma súmula disso que a gente vai trabalhar posteriormente, mas não cabe apenas o fornecimento do equipamento de proteção individual. Cabe também a fiscalização pelo uso do equipamento pelo empregador. Ao empregador, cabe a obrigação de fiscalizar, porque um acidente de trabalho, uma doença do trabalho, em que o empregador é responsabilizado, ele é responsabilizado quando ele deu causa para aquele acidente, tá? Pode não ser responsabilizado quando o empregado deu causa. Não seguiu orientação, foi advertido por falta do uso de equipamento de proteção, deixou de cumprir as normas, as orientações que nós vimos lá no artigo anterior, tá? Vocês estão entendendo aqui mais uma importância de tudo que está interligado aqui no meio ambiente do trabalho e a segurança e medicina do trabalho, tá? Então, cabe ao empregador fornecer o equipamento de proteção individual e daí depende de cada atividade o fornecimento, que também tem normatização do tipo de equipamento. Ah, o óculos, não é qualquer óculos. Ah, serve o óculos de natação, é fechadinho? Não. O óculos ele tem um material adequado para fins de solda. Tem um óculos específico para outros equipamentos. Além do óculos, tem aquela proteção facial que está sendo atualmente usado aqui por conta da pandemia como equipamento de proteção, e ele é utilizado em situações realmente de alto contágio, né, por profissionais, mas alguma coisa assim mesmo, Guilherme, tá? Eu chamo de viseira, né? Esse equipamento de proteção viseira, porque nós somos brasileiros e nós temos que falar em português, né, Guilherme? Que mania de americanizar todos os nomes, né, das nossas coisas, tá? Então, quando nós temos aqui esse equipamento de proteção fornecido adequadamente pelo empregador, ele deve fiscalizar e punir o empregado que não utiliza, tá? Para que ele tenha efetivamente prova e uma eventual doença do trabalho, acidente do trabalho, ele não tenha nenhum problema de responsabilidade. Quando eu falo aqui responsabilidade, é lá da responsabilidade civil mesmo, que ele não seja condenado a um pagamento de indenização, porque ele não foi o causador daquele acidente, mas foi por uma falta de uso de equipamento. Olha só, ele recebeu uma advertência porque não usou protetor auricular tal dia. Ele foi demitido por justa causa porque reiteradamente ele não usava equipamento de proteção individual. Ok? Tranquilo até aqui, tá? Só para fins da gente ficar aqui melhor sintonizado, a gente vai parar aqui no artigo 158, né? O 159, ele só fala aqui que pode ter órgão convênio autorizado ao Ministério do Trabalho para delegar para outros órgãos atribuições de fiscalização
ou orientações às empresas quanto ao cumprimento, tá? Depois, inspeção prévia, embargo ou interdição, é importantíssimo, nós vamos trabalhar na nossa próxima aula, tá? Que é a situação ali que tem uma fiscalização e eu preciso, né, interditar uma empresa, alguma coisa nesse sentido, tá? Só lembrando que, antes do início das atividades empresariais, ela já deve passar por fiscalização para verificar se o meio ambiente de trabalho está adequado, já posso iniciar as atividades sem comprometer, né, ou que tenha as normas, ou que esteja seguindo as normas de prevenção de saúde e risco dos trabalhadores, ok? Pessoal, alguma dúvida por enquanto? Obrigada, Samira. Adriane. Não, professora, por enquanto não. Tá devagar, tá tranquilo. Essa parte, né, assim como todo o direito do trabalho, mas essa parte em específico, eu gosto bastante de trabalhar muitos exemplos com vocês, tá? Então, por isso que a gente vai trabalhando aqui de forma que seja bem exemplificativo, que fica bem fácil de visualizar. Tranquilo? Então, tá jóia. Pessoal, vocês querem ou podem ativar a câmera de vocês? Quem autoriza o uso da imagem para a gente fazer uma foto? Adri, a Mari. Ô, Mari, o meu tá... O meu tá assim, porque você sabe, né? Cabelo cacheado e chuva não combinam. Então, eu já tô... Ah, e vai sair junto, neném. Samira, não abre a sua, tá? Mas fica aí que aparece o seu nome. Eu aguardo aqui. Joia, Gabi. Professora, tem que tirar rápido, senão a minha cachorra vai me morder. É que eu tô esperando que tem gente aqui, ativando a câmera aqui. Adriano. Acordou, Adriano? Tudo bem? Vou tirando uma aqui. Quem chegar depois, a gente... Lindezos. Eu tirei algumas aqui. Se mais alguém abrir, eu tiro outro. O preto eu não vou nem pegar, senão ele me arranha inteiro aqui. Ele fica, mas é a hora que ele quer. Que bonitinhos os companheirinhos. Viram, gente, que o que nos proporciona, além de tudo, é a participação dos nossos queridinhos bichinhos nas aulas. Pessoal, então, muito obrigada de novo pela presença de vocês, tá? Estou muito contente com a maioria da turma aí participando, os mesmos aqui participando sempre, tá? Então, que vocês fiquem muito bem, boa semana para vocês, que Deus abençoe, tá? As primeiras aulas, gente, eu demorei um pouquinho para baixar no Drive, porque ele demorava horas para carregar, pois a professora Isabela relatou que ela teve o mesmo problema, e ele demorou horas para carregar o vídeo, tá? Mas eu já vou deixar ele aqui trabalhando, daí ele dá erro na hora que ele está terminando. No final, eu consigo. Então, um beijão para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.